Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Vocês tenham uma boa noite e uma boa semana. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre Daniel capítulo 2? Eu vou estar fazendo um resumo. Que Nabucodonosor teve um sonho, que ele ficou perturbado, perdeu o seu sono e no dia seguinte ele mandou chamar os encantadores, os magos, os feiticeiros para poder interpretar o sonho para Nabucodonosor. Mas essas pessoas não conseguiram interpretar, porque a eles não pertence o futuro. Então Nabucodonosor decretou que todos os sábios de Babilônia iriam morrer. Isso incluía Daniel e seus amigos. Então Arioque, encarregado do rei, foi lá falar para Daniel: olha, Daniel, você vai morrer. E Daniel falou: por que eu vou morrer? Porque Nabucodonosor teve um sonho e os sábios não conseguiram interpretar. E Nabucodonosor fez um decreto de morte e envolve todos os sábios. E Daniel falou assim: me leve na presença do rei. E Daniel foi na presença do rei. Falou assim: Nabucodonosor, nos dê um tempo. A gente vai interpretar o sonho. Então Nabucodonosor: tudo bem, eu vou te dar esse tempo para você, Daniel. E numa noite, Daniel e seus amigos pediram misericórdia a Deus, oraram, pedindo misericórdia para Deus, para que Deus livrasse eles da morte. E Deus, naquela mesma noite, revelou o sonho para Daniel, da grande estátua. E Daniel foi na presença do rei, falou: Nabucodonosor, a interpretação do sonho é essa. Você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Peitos e braços de prata são os medos e os persas. Os quadris da estátua são o quê? A Grécia. As pernas é Roma. E os pés são o quê? A Europa dividida. Aquela que foi as 10 tribos que derrotaram Roma no ano 476. Roma caiu, foi aniquilada. E hoje nós estamos nos pés da estátua. Eu falei para vocês da pedra também, que essa pedra é o que? É Cristo, na sua segunda vinda, que Cristo vai voltar aqui nessa terra e vai dar ao fim a esses governos, a esses reinos. Foi isso o sonho de Nabucodonosor, um pequeno resumo para vocês que eu estou fazendo. E tem um vídeo sobre a estátua assustadora que eu fiz no meu canal. Vêm lá, deixem um like, se inscreva no meu canal. E também eu fiz um pequeno shorts lá, colocando a estátua, que está lá todos os reinos que já passaram, foram destruídos. Está lá no meu canal também. Que vocês, irmãos e irmãs em Cristo, vejam e entendam, É as profecias que Deus nos deixou. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre o que? A fornalha ardente, onde os amigos de Daniel foram lançados lá. Por que eles foram lançados na fornalha ardente? Depois que Nabucodonosor ele ficou sabendo que era a cabeça de ouro, o que Nabucodonosor levanta na província de Babilônia? Vamos ver isso em Daniel capítulo 3, a partir do verso 1. Olha o título: Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha o quê? 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura. Quantos metros tinha essa estátua de Nabucodonosor que levantou? Tinha 30 metros de altura. Era uma estátua inteirinha de ouro. Vocês lembram que eu falei para vocês que Babilônia era a cidade do ouro? Então o ouro, Nabucodonosor pensou: eu vou levantar essa estátua e o meu reino não vai ser destruído, porque o ouro é superior a todos aqueles reinos que viriam depois. Nabucodonosor pensou assim. Por isso que ele levantou essa imagem de 30 metros na província de Babilônia. Então o que o rei Nabucodonosor faz quando ele levanta essa imagem? Vamos ver, verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, a todos os oficiais da província,
para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, todas essas pessoas tinham que estar presentes na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, tinha que estar todos esses pessoal lá na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Tinha que estar presentes. Era obrigação dessas pessoas estar presentes lá na consagração da imagem que o rei levantou. Olha o verso 4. Nisto o arauto apregoou em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, todos que estavam lá, ouvindo o som dos instrumentos, eles tinham que se prostrar diante da imagem que o rei levantou. O arauto apregoou, o arauto avisou, o arauto do rei. Tinham que adorar, tinham que prostrar diante da imagem. E quem não prostrasse diante da imagem de fogo, o que iria acontecer com aquelas pessoas que estavam lá? O que iria acontecer? Olha só, verso 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Quem não adorasse a imagem do rei Nabucodonosor iria ser lançado na fornalha de fogo. Portanto, verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então tinha judeus lá, que Nabucodonosor trouxe o povo de Jerusalém cativo lá em Babilônia. Estavam nações, homens de todas as línguas. Eles ouviram o som de todos os instrumentos e se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, porque eles ficaram com medo. Nabucodonosor impôs uma adoração forçada. Ele forçou aqueles povos, aquelas nações, para se prostrar diante da imagem que ele levantou. Nabucodonosor queria o que? Adoração só para ele. Ele estava tirando a adoração de Deus, colocando a sua adoração. Ele queria ser adorado. Aquele rei queria ser adorado. Quem não adorasse a imagem ia ser lançado na fornalha de fogo. Então todos aqueles povos e nações que estavam lá, eles adoraram, se prostraram com medo. Eles tiveram medo e se prostraram diante da imagem que ele levantou por medo. Deus, ele quer que a gente adore ele, mas Deus, ele não força você a adorá-lo. Deus não vai fazer nada para você. Você tem que adorar a Deus com todo o seu coração. Deus não quer adoração forçada como Nabucodonosor estava fazendo. Deus não é assim. Deus quer que adore ele com todo o coração, com humildade. Não é forçado. Nabucodonosor estava forçando eles a adorá-lo. Olha no verso 8. Ora, no mesmo instante
se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Olha, acusaram os judeus. Por que teve essa acusação aí? Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, não é, rei? Você fez um decreto. Quem não adorar a imagem de escultura vai ser lançado na fornalha de fogo. Foi esse o decreto que o rei fez, não foi, Nabucodonosor? Sim mesmo, foi esse decreto que eu fiz. Pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Olha, Nabucodonosor, há um homem judeu que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Isso aí foi uma gota da água para Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou irado com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque só esses 3 judeus não se prostrou diante da imagem que ele levantou. Nabucodonosor ficou irado, ficou bravo, soltou fogo pela boca. Isso foi uma gota d'água para Nabucodonosor. Então, por que esses jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram a imagem de escultura que Nabucodonosor levantou? Por quê? Porque o segundo mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de adoração à imagem de escultura. Está lá em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 6, os 10 mandamentos de Deus. Esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus, tinham conhecimento dos preceitos da lei de Deus e aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus, da terra e do mar. Na hora da provação, sua decisão já havia sido tomada. Permaneceram fiéis a Deus e não se encurvaram diante da imagem de ouro. Naquele momento da provação, aqueles jovens permaneceram o quê? Fiéis a Deus, porque eles foram criados no temor de Deus. Eles não adoraram a imagem que Nabucodonosor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, olha, ficou furioso o rei aqui, hein? Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai disposto a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, Nabucodonosor dando uma chance para esses jovens. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês vão se prostrar diante da imagem que eu levantei. E quem é o seu Deus que poderá livrar das minhas mãos? Olha só, Nabucodonosor não estava desafiando aqueles jovens. Nabucodonosor estava desafiando o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Nabucodonosor estava desafiando Deus. Olha só o que Nabucodonosor estava fazendo. Está desafiando a Deus. Então, olha só aqui no verso 16, o que responderam aqueles jovens para o Nabucodonosor. O que eles responderam? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Olha só que eles responderam para Nabucodonosor: se o nosso Deus quer livrar-nos, ele vai livrar a gente da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei.
Verso 18: Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. Nós não vamos adorar a imagem que o rei levantou, que o Senhor levantou, ó rei. A gente não vai adorar. A gente só adora somente a Deus. A gente só adora a Deus. Nós servimos a Deus. Nós não vamos se prostrar diante da imagem que o rei levantou. Porque nós somos criados no temor de Deus. Esses jovens, eu aposto que esses jovens falaram assim: ó rei, nós somos criados no temor de Deus, nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, nós não adoramos imagem. Então aqui no verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria. Então ele ficou furioso, Nabucodonosor. Ele estava furioso porque esses 3 jovens não estavam obedecendo a ordem que ele deu. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais. Olha, Nabucodonosor, ó, acende a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados, os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então os homens do exército de Nabucodonosor morreram quando chegaram perto da fornalha acesa. Eles não aguentaram e morreram. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, quando esses jovens foram lançados dentro da fornalha, Nabucodonosor, esses jovens vão morrer, porque me desobedeceram, porque não se prostraram diante da imagem que eu levantei. É esse o castigo deles. Então aqui no verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou. Então o rei Nabucodonosor, olhando lá dentro da fornalha ardente, onde estavam aqueles jovens lá, ele se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Nabucodonosor falando. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem estava lá dentro com os jovens na fornalha de fogo? Jesus Cristo estava lá dentro, o Deus poderoso, o Deus que é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Por que Jesus Cristo estava lá dentro com aquele jovem? Porque aqueles jovens permaneceram fiéis a ele. No momento da provação, Deus já estava cuidando deles. Eles foram fiéis. Olha a fé desses jovens. Olha a fé. Mesmo se eles morressem, eles não iriam morressem. Eles falaram: mesmo se a gente morrer, a gente não vai adorar a sua imagem, Nabucodonosor. E foi isso que aconteceu. Esses jovens foram lançados. Jesus Cristo estava lá dentro, cuidando deles. Por isso que o rei Nabucodonosor se espantou. Ele ouviu ali outro homem, outro filho dos deuses ali dentro, que era Jesus Cristo. Então se chegou... Verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo,
sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha só, rapaz. Olha o milagre que Nabucodonosor estava presenciando aos seus próprios olhos. Vendo Sadraque, Mesaque e Abednego saindo do meio do fogo. Então, no verso 27, ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara sobre eles. Não queimou nem um fio do cabelo daquele jovem, não queimaram suas roupas, nem o cheiro do fogo ficaram neles. Porque Jesus Cristo estava lá dentro com eles. O próprio Deus estava lá dentro com eles, cuidando daqueles jovens, porque eles foram fiéis. E você está sendo fiel a Deus? Você está tendo fidelidade a Deus? Porque no momento da sua aprovação, que você estiver passando, eu não sei o que vocês estão passando, qual é a aprovação de vocês. Se vocês forem fiéis a Deus, Deus te dará a vitória para vocês. Vocês lembram que eu falei em Daniel capítulo 1, que aqueles jovens passaram por desafios e Deus cuidou deles? Então, porque eles eram fiéis, esses jovens. Porque diz assim, alguns pensam que Deus sempre livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu que aqueles jovens fossem lançados na fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar convosco em toda circunstância da vida. No momento da sua aprovação que você está passando, Deus está do seu lado. Deus não te abandona, Deus não sai do seu lado. Você está passando por provação, mas Deus está ali. Deus está ali. No momento certo, Deus te dá a vitória. Basta você crer, basta você ter fé como esse jovem estava tendo fé em Deus, que foram fiéis. Então olha só o que falou Nabucodonosor depois. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo a livrar os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então esses jovens preferiram entregar o seu corpo na fornalha, sendo fiel a Deus, do que adorar os deuses de Babilônia, a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Foi isso que Nabucodonosor falou. Olha só o que Nabucodonosor fez. Ele fez um decreto. Falou assim, ó: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então Nabucodonosor fez esse decreto: qualquer que blasfemar contra o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego, se eu ver, vai ser morto, vai morrer. Foi esse o decreto que Nabucodonosor fez, quando ele viu aquele milagre acontecendo em seus olhos. Não duvidemos nunca, pois Deus sempre estará conosco em todos os momentos que você estiver passando. Deus está com você.
Deus prometeu: estou com você. Eu vou estar lendo 2 versos da Bíblia para vocês. Vamos lá para Tiago. Tiago, o que a aprovação produz para a gente? Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Olha só, os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, conduz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a aprovação produz fé e perseverança. Então, a aprovação provocou o que naqueles jovens? Fé e perseverança. Não basta a aprovação que você está passando. Não basta. Você tem que ter fé e perseverança, que no momento certo, Deus vai te dar a vitória. Agora, meus queridos irmãos, vocês têm que tomar uma decisão. Essa decisão não é comigo, é com Deus. É com Deus que vocês têm que tomar a decisão. Olha só. Depois de conhecer a história de fé dos 3 jovens hebreus na fornalha de fogo e compreender que muitas vezes Deus permite a provação para lapidar o nosso caráter, desejo confiar mais em Deus e não adorar falsos deuses, tomando as seguintes decisões. Não permitirei que falsos deuses ocupem minha casa e minha vida. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão: tirarei do meu lar todas as imagens de escultura ou qualquer outra coisa que seja objeto de adoração. Terceira decisão: serei paciente nas tribulações, sabendo que Deus as usa para me fazer crescer espiritualmente e que mesmo não vendo, Deus sempre estará ao meu lado. São essas decisões que você tem que tomar. Não é comigo, é com Deus. Eu queria te falar uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs. Não estou criticando a Igreja Católica. Só vou falar uma coisa. Quem é católico tem que levar a Bíblia na igreja. Por que é só o padre que lê a Bíblia lá na frente? O padre sabe que não é para adorar a imagem de escultura. O padre sabe. Por que na Igreja Católica tem imagens de escultura lá? Por quê? É errado. Por que o padre não fala a verdade? Porque ele não quer perder a mordomia dele. Isso é errado. Quem tem que ser adorado é somente Deus. Não você se prostrar diante da imagem. Ajoelhar diante da imagem. Porque a imagem, ela não salva. Eu vou ler para vocês Salmo 115. Olha só que fala da imagem. Da imagem de escultura. Salmos capítulo 115. 115. A partir do verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mão de homens. Então as imagens de escultura é o que? É obra de mão de homens. As imagens têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Então, a imagem não salva ninguém.
Quem salva é Deus. Quem salva é Deus, não é imagem. Por isso que aqueles jovens hebreus, eles não se prostraram diante da imagem de escultura de Nabucodonosor. Eles foram fiéis no momento da provação, como li em Tiago para vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu falo para vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e deixe seu like. No próximo vídeo que eu vou estar fazendo para vocês é sobre do palácio ao pasto. Por que Nabucodonosor ele saiu do palácio de Babilônia e foi para o pasto? Por quê? É no próximo vídeo que eu vou estar fazendo para vocês. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que Deus abençoe vocês, nos dê uma ótima semana. E lembre-se, permaneçam fiéis na provação, que no momento certo Deus te dará a vitória, como deu a vitória para aqueles jovens. Amém? Eu vou estar fazendo um vídeo, irmãos, também, sobre a ressurreição de Cristo. Eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês. É um resumo. Mas eu vou estar fazendo esse vídeo sobre a ressurreição, porque muitos falam que não vai haver ressurreição de mortos, se na própria Bíblia fala sobre a ressurreição. Jesus fez ressurreições na Bíblia. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Como que não vai haver ressurreição de mortos, se Jesus ressuscitou? E tem muitos que falam que não vai haver ressurreição, se na própria Bíblia fala. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, mas eu vou estar continuando com as profecias de Daniel. Amém? Fiquem com essa mensagem. Compartilhe meu vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas para saberem. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.